Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Lobos Investimentos, seu programa sobre educação financeira, finanças, assuntos de uma maneira geral que fazem diferença para o seu bolso, para o seu dinheiro e, é claro, seja bem-vindo também você que está acompanhando aí o programa gravado através dos agregadores de podcast e do YouTube. E, como sempre, se você não me conhece, o meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista por formação, assessor de investimentos. E tô aqui junto comigo com um cara que fez questão de me imitar aqui agora. Você que tá só ouvindo perdeu a oportunidade Perdeu essa grande imitação. da sua vida aí de ver isso. Mas aqui do meu lado, o João Vitor Miranda, que eu nem vou falar muito depois dessa, porque eu acho que ele tá querendo trocar uma ideia aí. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer, como sempre, estar aqui do seu lado. Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda. Eu sou graduando em Ciências Contábeis e certificado em Assessoria de Investimentos pela Ancord. Muito bom, João. Depois de 1 minuto e meio de enrolação aqui, né? A gente se apresentando. Para você, ouvinte, que ainda continua com a gente escutando. A gente agradece. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós não temos convidados, então hoje a gente está no... pessoal que faz podcast gosta de chamar de extra, né? Episódio extra. É um Extra Lobos hoje. É um Extra Lobos, onde, para você que está vendo no YouTube, vai ver essa carinha bonitinha minha do João aqui, mais uma vez. E o assunto hoje é um assunto, mais uma vez, de utilidade pública. É um assunto que, assim, de certa forma, a gente já falou sobre isso, porque a gente já falou aqui sobre pirâmides financeiras algumas vezes. Porém, tem uma coisa que é muito parecida com pirâmide financeira, mas que ela acontece com muito mais frequência há muito mais tempo. E o problema é que ela é muito sutil, às vezes a gente não percebe que são as bolhas. E já para começar sem muita enrolação, ô João, o que é uma bolha? O que é uma bolha financeira? Bolha de maneira geral? Então, bolhas aí é aquele assunto que muita gente escuta falar, mas as pessoas não necessariamente sabem o que realmente significa e como que realmente acontece uma bolha. A gente pode resumir como um movimento de euforia generalizada do mercado. Eu acho que a melhor forma de explicar isso é com uma analogia. Imagina que você está aí num leilão de carro. Aparece ali um Uno Mille 1974. Eu não entendo nada de carro, gente. Não me julguem aí se eu estiver errando as datas. Isso foi estranhamente específico, né? Tá parecendo até que é história própria, né? Pior que dessa vez não é. Sem as 4 portas e com o motor fundido. Afogado na lagoa. Afogado na lagoa. Fugiu da polícia, entrou na água. Mas o lance inicial ali tá em R$ 1.000. E tem sempre um bobo igual o Gabriel pra dar o lance. Nossa, que gratuito. Que gratuito. Beleza, vai lá, João, continua a sua história. O Gabriel dá o lance lá, não, beleza, vou dar esses R$ 1.000 aí, ele quer levar pro ferro velho, eu sei lá o que você quer fazer com esse Uno, que não é minha responsabilidade. Mas aí que eu olhando de canto eu falo, pô, Gabriel entende de carro, né? Gabriel deve estar, às vezes tem alguma coisa nesse Uno que eu não tô vendo. Gabriel fala, beleza, eu chego e falo, vou cobrir um lance, R$ 2.000, tranquilo. Aí o Gabriel fala, mas eu quero esse Uno nele. R$ 3.000. Aí o fulano, que tá vendo lá longe, ele fala, cara, alguma coisa tem nesse Uno Mille aí. Porque tá todo mundo comprando, eu vou comprar também. R$ 10.000. Aí o fulano 20, 30, 40. Por fim, alguém vai arrematar esse carro por R$ 100.000 aí. E aí, João? E qual que é o sentido disso? Por que isso aconteceu? Essa inflação do preço do carro ocorreu justamente só pela euforia do mercado. A metáfora bolha ocorre justamente porque é uma coisa que vai se inflando, mas ali dentro só tem ar. Não tem nada que sustente aquilo ali. É só a percepção das pessoas mudando sobre aquele produto, a demanda subindo cada vez mais irracionalmente. Aí as pessoas vão super precificar, olha aqui, eu tô falando bonito, vão pagar mais caro do que deveriam por aquele produto. É verdade. E essa questão de bolhas, bolhas financeiras, bolhas em geral, acontece há muito tempo já na história da humanidade, em vários setores. A gente percebe que nos dias de hoje isso é mais comum de se ver no setor imobiliário. Você que está ouvindo provavelmente já conhece, já ouviu falar de algum caso onde as pessoas começam a construir imóveis de maneira descontrolada, acreditando que vai ter uma demanda que não existe.
e de repente você está cheio de imóveis sem gente para comprar. Mas, João, essa história das bolhas, ela não é nova e também não Não. começou no setor imobiliário. Aonde surgiu, o que foi a primeira bolha, para que os ouvintes consigam entender na prática, num caso real, o que é uma bolha e como ela pode afetar a economia? Então, Gabriel, acho que aqui é mais uma oportunidade para eu felizmente contar uma história que não é minha, porque eu não estava vivo nessa época, mas a história da primeira bolha financeira que aconteceu. Basicamente, ali nos anos de 1593, mais ou menos, na Holanda, nos Países Baixos, começaram a chegar alguns bulbos ali de tulipas, que é aquela flor, uma flor muito bonita. E aquilo ali não dava naquela região, as pessoas não conheciam essa flor e rapidamente ela se tornou um símbolo de status. Todo mundo queria uma tulipa, as pessoas de classes mais nobres, da burguesia e tal, sempre estavam em busca desse tipo de coisa para comprar. Então, muita gente ao mesmo tempo começou a produzir tulipas. Mas na mesma medida que tinha muita gente produzindo, tinha muita gente querendo comprar. E o preço da tulipa foi subindo e subindo, e subindo, e subindo cada vez mais até chegar a níveis astronômicos. Por fim, tinha gente que nem se interessava mais pela flor e estava comprando com a mentalidade de investir, não, vou aqui, eu vou multiplicar o meu capital aplicado em tulipas. Ela chegou a ser negociada na Bolsa de Valores até que um momento um dos grandes produtores da região falou assim: eu não consigo honrar os meus contratos mais. Eu não consigo produzir o que o mercado está pedindo. Eu já vendi muito mais tulipa do que eu tenho por aqui e ele não entregou nada. Aí, nesse momento, as pessoas começaram a pensar: quem sabe já subiu demais, hein? Tá na hora de eu botar o meu dinheiro no bolso. Aí todo mundo começou a vender. E é como acontece em todas as bolhas. Todo mundo começa, vende, até o preço despencar vertiginosamente, chegando ali, beirando ao zero praticamente. E assim você tem uma história de como que o efeito manada, que é algo que é predominante em bolhas, pode fazer você perder dinheiro. As pessoas acreditaram numa demanda astronômica que era fictícia, que era artificial, em algo que estava super caro, mas esse super caro era artificial, estava muito mais valorizado do que deveria, e acabou dando errado, porque era um negócio simples, era simplesmente uma tulipa. Ela não tinha, eu vou falar bonito de novo, ela não tinha aquele valor intrínseco nela. Era só o mercado achando que ela valia aquilo ali. Caramba, João, hoje você tá poético, hein? Beleza, João, você contou aqui a história da bolha das tulipas, que foi a primeira delas, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que quando se trata de bolhas, assim como no caso de pirâmides, você tem um certo efeito cíclico. Ou seja, de tempos em tempos vai ter uma bolha ali que vai surgir e por isso as pessoas precisam ficar espertas, atentas para não acabar sendo vítimas, eu diria até delas mesmas, né? Mas a gente tem no atual século que a gente vive, no século XXI, uma sequência de bolhas que aconteceram, que a gente vai contar a história rapidamente delas aqui. E eu queria, João, que você começasse falando sobre a bolha das .com, que essa daí, principalmente a galera geração Y para trás, que não inclui a gente, sabe muito bem que foi aquela bolha que aconteceu ali no iniciozinho do século XXI com as empresas de tecnologia. Mas o que exatamente que aconteceu, João? Então, a história sempre começa muito parecida. Com a descoberta da internet ali pelo público geral e das empresas começando a se beneficiar da internet, muita gente começou a pensar, tá, internet é o futuro, internet vai dar muito dinheiro, eu vou investir o meu dinheiro em empresas da internet. Até aí, tudo bem. O problema é que esse movimento foi irracional, desmedido e compulsivo. Eita! A todo de forma muito forte. Assim, empresas de internet que não davam lucro, empresas que não tinham fundamentos para aquilo, que não tinham nem tamanho, nem nada do tipo, valiam bilhões, assim, rapidamente. Empresas que começaram a multiplicar o valor do seu capital de uma hora para outra, sem muita explicação. E como toda boa bolha tem o seu alfinete, uma hora alguém percebe, tá? Mas vamos fazer um valuation aqui, vamos procurar qual que é o valor real dessa companhia, o que ela realmente vale, o que ela tem em ativos. As pessoas percebem, tá, esse preço que eu tô pagando tá muito mais caro
ela realmente não vale isso tudo e a bolha estoura. E aqui temos mais uma história triste, principalmente para quem era investidor da bolsa naquela época, né? Mas, conforme eu disse antes, uma coisa curiosa é que a bolha das .com, ela não é a primeira nem a última do século atual. E, na verdade, a gente entrou num momento em que bolhas financeiras foram acontecendo sucessivamente, né? Uma atrás da outra mesmo. E a principal delas, a mais famosa, que veio logo em seguida, ali a partir de 2007, tendo o seu auge em 2008, que é quando ela ficou conhecida, a gente tem a crise do subprime, que é conhecida como crise mundial de 2008, que quase todo mundo certamente já ouviu falar desse acontecimento de 2008, mesmo quem tem a nossa faixa etária de idade, e você ouvinte, é claro, deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Mas afinal de contas, o que foi a crise do subprime de 2008? Essa crise de 2008, que é extremamente famosa, basicamente foi um resultado, podemos dizer, de uma imprudência realizada por pessoas que trabalhavam no mercado financeiro naquela época. Então, você tinha desde aquela época nos Estados Unidos, e tem até hoje inclusive no Brasil, uma forma de pegar empréstimo com os juros mais baixos, que a gente até falou aqui no programa, que é a hipoteca, que aqui a gente conhece como crédito com garantia de imóvel. Funciona basicamente da seguinte forma: você pega um empréstimo de um alto valor por um prazo longo, colocando o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento como garantia, e aí, é claro, se você não pagar o empréstimo, o seu bem é tomado e é feito a venda dele ali em leilão, certo? Então, os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas nessa modalidade. Acontece que, por uma série de fatores, lá nos Estados Unidos, nessa época, estava ocorrendo um aumento generalizado do preço dos imóveis. Então, os preços estavam dobrando, estavam crescendo muito rapidamente, em um ritmo muito acelerado, e as pessoas olharam e pensaram: posso ganhar dinheiro aqui, posso comprar um imóvel e vender mais caro, mas eu não tenho dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu próprio imóvel, colocar como garantia, pegar o empréstimo e usar o empréstimo para comprar outro imóvel. E aí parece um pouco uma pirâmide financeira, na verdade. Eu compro, enfim. Mas basicamente as pessoas compravam esses imóveis para vender mais caro depois, e obviamente o preço aumentava porque tinha mais gente querendo comprar imóvel porque o preço estava subindo. Ou seja, o preço sobe não porque o imóvel está valendo mais, porque ele está melhor, é um imóvel reformado, cresceu, né, aumentaram ele. É simplesmente porque tem muita gente querendo comprar e o preço só vai subindo. E aí, o que começou a acontecer? Muitas dessas pessoas não tinham a menor condição de pagar os empréstimos. E os bancos acabavam emprestando mesmo assim, com a desculpa de que era um crédito com risco baixo. Afinal de contas, se a pessoa não pagasse, você tomava a casa dela ali e estava tudo tranquilo. Se você pensa, querido ouvinte, que isso não era suficiente, né? Que isso já era o suficiente, aliás, eles faziam mais. Eles pegavam, concediam esses empréstimos de alto risco, chamado de subprimes, e pegavam e vendiam essa carteira de crédito para outras instituições. O que seria vender a carteira de crédito? Eu emprestei dinheiro para o João me deve, eu posso vender essa dívida para um banco, e aí o João vai passar a dever o banco, e eu recebo esse dinheiro adiantado, só que é claro, com uma taxa. Então, basicamente passando a dívida para frente ali, né? Passando a dívida para frente. Então, os bancos passavam essa dívida para frente e é claro que para essa operação acontecer era necessário que tivesse investidores, pessoas interessadas em pagar essa antecipação para os bancos, para eles passarem a ser os detentores da dívida. E os investidores também eram influenciados a acreditar que isso não tinha risco, que era tranquilo, que era uma operação tranquila. Segura. E aí o que começou a acontecer? As pessoas que não tinham dinheiro para pagar não pagavam, os imóveis eram tomados, mas eram tomados muitos imóveis, você colocava a venda em leilão, não conseguia vender, porque não tinha tanta gente para morar nesses lugares. Ou se vendia, ia vender barato. Exatamente, o preço começava a cair, e no final das contas o dinheiro arrecadado não pagava a dívida. E quem colocou seu dinheiro lá, investiu, começava a perder. E aí foi o início de uma crise. Aliado a isso, um dos principais operadores desse esquema, digamos assim, que era o banco Lehman Brothers, quebrou e levou consigo um monte de gente para falência.
E aí foi só ladeira abaixo, veio a crise de 2008 que a gente já conhece, bolsa despencou, afetou vários países como o Brasil, uma quebradeira generalizada que a gente só foi se recuperar muito tempo depois e aprender, é claro, com a imprudência que foi cometida na época. Para entrar em outra bolha posteriormente a isso. E, especificamente, um ano depois, talvez. Uhum. E, querido ouvinte, você pensa que acabou? Você pensa, não, a gente aprendeu com a crise de 2008, agora não acontece mais nenhuma bolha. É possível que você já conheça alguma, talvez próxima de você. Mas a gente vai falar de uma aqui famosa. Você conhece, por acaso, o nome OGX, Ike Batista? Pessoas aí que ficaram famosas nos jornais ali por volta de 2010, 2012? Pois é, para você que já conhece e não sabe da história, ou para você que não conhece, a OGX era ou é, eu nem sei ainda se ela existe, para ser sincero. Eu também não sei precisar isso aí para vocês. Uma empresa petrolífera, né? Uma empresa focada em produção de petróleo. E o que aconteceu é que nesse período, pouco depois da crise de 2008, ela tinha um único campo de petróleo lá, que ela toda semana anunciava que tinha descoberto petróleo. Parece que é brincadeira uma coisa dessa. Exatamente, toda semana descobriu petróleo, mas o mais interessante é que ela sempre descobria no mesmo campo, né? Era o mesmo petróleo, mas se toda semana eles furavam, eles estavam descobrindo novo petróleo por ali. É, exatamente, como o João falou, gira a broca ali de um jeito diferente. Opa, achei mais petróleo aqui. E constantemente soltavam os comunicados falando: achamos petróleo, achamos campos de produção, aqui vamos conseguir produzir próximo do que a Petrobras produz por dia, e o preço das ações ia subindo. Todo mundo olhava e falava: olha, essa empresa que está achando petróleo, ela vai crescer muito, vai vender muito, vou investir nela aqui, porque ela tem futuro promissor. E aí o pessoal às vezes até olhava os números, né, da empresa, que é o que muita gente não faz, vai pelo efeito manada, mas às vezes a pessoa olhava e via lá o lucro da empresa. Olha, está tendo lucro, está tendo resultado. Só que muitas vezes esse lucro era financeiro. Ou seja, não é que a empresa ganhava dinheiro explorando petróleo, ela ganhava dinheiro fazendo aplicação financeira, investimentos financeiros. Cara, isso parece tanto uma empresa americana aí, mas eu não sei se eu posso falar o nome. Fica no ar aí. Mas eu não vou dizer o nome, mas é o certo causo sobre uma empresa americana que cada dia se valoriza mais. Dizem que ela é o futuro, mas ela ganhou mais dinheiro com especulação com Bitcoin do que no seu ramo de atuação aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Fica no ar aí, querido ouvinte. Mas basicamente foi isso que aconteceu e todo mundo começou a seguir essa onda de crescimento da empresa. E é claro, uma hora a conta chega. A empresa não tinha essa produção de petróleo toda, né, no final das contas. Ela cresceu muito mais do que ela valia, o preço subiu assustadoramente. Uma queda de 99% tranquilamente veio e fez muita gente aí que possivelmente vendeu casa, carro para colocar nessa empresa, perder todo o dinheiro, que acaba sendo algo extremamente triste, mas também um alerta de que você precisa pesquisar bem onde você vai colocar o seu dinheiro. Mas, João, e aí depois não teve mais bolha? Ah, mas teve. Isso aí foi praticamente junto o caso que eu vou contar aqui e também em terras brasileirinhas. A gente já falou sobre a bolha das tulipas, a bolha nos imóveis, a bolha do petróleo ali com a OGX, mas se eu te falar que existiu a bolha do alicate. Curioso, né? Bolha do alicate. É assim que ficou conhecida a bolha especulativa que aconteceu nos papéis da empresa mundial que produz talheres, produz utensílios para casa de uma forma geral, mas o seu principal produto é o alicate. Então, por isso que levou esse nome. Ali, em meados de 2011, a empresa teve uma valorização de 3.300% em 3 meses. Parece até aquelas promessas de lucro que você vê o cara fazendo um anúncio no YouTube enquanto ele dirige a BMW X1 dele, né? É igualzinho. Só que eu acho que esses caras não são tão ousados assim em prometerem tanto. É saber, né? Às vezes o cara se baseia nesse caso, justamente. Então, nesse momento, é a euforia. Todo mundo, eu vou vender minha casa para comprar em Mundial.
Agora o céu é o limite. Esse preço nunca mais vai parar de subir. Foguete não tem ré. Esses são os ditos que você vai escutar sempre que está acontecendo uma bolha. E agora que vai chegar no preço X, isso aqui ainda vai subir 5 mil, 6, 7, 10 mil%. Eu vou ficar milionário. Mas aparece um alicate, E furou a justamente, bolha. e furou a bolha. Você imagina o cara que comprou depois dos 3.000% de alta, hein? Nossa. Que coisa maravilhosa. Espero que ele esteja vivo, inclusive. Uhum. E a empresa, em poucos dias, perdeu mais de 80% do seu valor, considerando que ela teve uma baixa de 76% em um único dia. E reza a lenda que ela não ficou nem mais de 1 minuto com o pregão aberto naquele dia. Coisa, hein, meus amigos? Que coisa. Esse é aquele momento que você chora e não tem mais o que fazer. Exatamente. E como vocês podem ver, a história das bolhas são cíclicas, acontecem de tempos em tempos. O último exemplo que o João contou aí dos alicates foi extremamente recente. Há quem diga que a gente estaria vivendo uma nova bolha imobiliária em alguns setores, então é preciso ficar atento também. Sempre que for investir em algum negócio, verifique os números, verifique se aquilo é sustentável, é rentável, se ele não está crescendo somente pelo efeito manada, porque um monte de gente está indo junto. Porque, como diria Milton Friedman, não existe almoço grátis. Então, se tudo está indo às mil maravilhas e você entra, dependendo da situação, o elástico pode esticar muito e voltar na sua cara. Então, é preciso ter cuidado. Agora, uma coisa interessante, se você prestou atenção em todas essas histórias, muito tristes por sinal, é que a bolha, ela tem muita característica parecida com uma pirâmide financeira. Né? Ela tem muitos aspectos parecidos com uma pirâmide financeira. Só que o interessante, ou talvez o desinteressante, é que a bolha é como se fosse uma pirâmide financeira legalizada. E aí que está o problema. Porque, veja bem, tudo o que acontece, geralmente uma bolha, é às vezes moralmente discutível, mas não legalmente discutível. Por exemplo, não existe nenhum crime em vender tulipas, alicates ou vender petróleo. É claro, mentir informações é um crime, só que a atividade central da empresa em si não é. É claro que tem uns casos de manipulação de mercado, mas no geral a bolha ela fica mais camuflada, ela parece mais amigável e no final das contas ela vai te arrastar de qualquer maneira. E é claro, não somente no mercado financeiro. As bolhas estão presentes em todos os setores da economia. E é sempre bom ficar atento, porque às vezes aonde você trabalha pode ter uma bolha. Se você é um empresário, tem um negócio que vende determinado produto, e de repente as pessoas começam a acreditar que aquele produto vai ser extremamente procurado, vai ter muita demanda, e você enche o estoque da sua loja com aquilo, às vezes pode ser que não seja tão procurado assim, e no final das contas a bolha vai acabar estourando na sua mão e você vai perder o investimento que você fez. Como aconteceu aí, esse termo aí eu não sei se alguém já usou, com a bolha das paleterias mexicanas. Acho que é um exemplo que dá para entender muito bem o que a gente está falando. Se você viveu ali em meados de 2015, deve ter sido por ali. Quem que não viveu em meados de 2015 que está escutando esse podcast? Olha, a gente está com uma audiência bem nova aqui mesmo. Criando jovens prodígios investidores. A gente tá igual o canal do Bruno lá, né? Jovens de Negócios mesmo, né? A criança já nasce com 3 anos com uma maletinha assim de empresário. Mas nunca se sabe, né? Mas, se você se lembra, todo mundo começou a gostar de paletas mexicanas. Todo mundo queria. Abriu uma paleteria mexicana em cada esquina. Só que a partir de um momento as pessoas perceberam, é só um picolé, né? E todo mundo quebrou. Pois é igual quando tinha também aqueles monte de food truck, né? Para todo lado você ia, tinha lá que era uma combizinha, uma vanzinha que vendia comida ali. Não que aqui em Barbacena a gente já não conheça as Topic do cachorro quente desde que a gente existe, né? Mas o food truck era um negócio mais gourmet, era um negócio mais elitizado. Tanto que o nome é até em inglês, não é uma van, é um food truck. O brasileiro adora termos assim, né? Em 2018 eu lembro de ter ido no Rio de Janeiro e ter visto uma rua lotada de food truck, o pessoal doido atrás daquilo. E no final das contas a moda passou.
Só que o que é o ponto, né? Tem muita gente que surfou e ganhou muito dinheiro com paleta mexicana com food truck. Mas são pessoas que já entram naquele nicho, já entram naquele negócio sabendo que tem um prazo de validade. Então elas entram lá, surfam aquele movimento, surfam a onda e no momento certo sai antes de quebrar, né? Que é parecido com a ideia do meu tio me contou da do último pirâmide, né? programa. Que dá para entrar na pirâmide e sair antes dela quebrar. No caso da pirâmide, não é possível você fazer isso. Exatamente, é moralmente discutível, inclusive. Discutível nada, é errado. Se você acha isso moralmente legal, eu não sou seu amigo. É totalmente errado, não faça isso. Mas você pode surfar um ramo de negócio que está em alta, mas é importante que você saiba identificar até que momento aquilo está virando uma bolha, porque eventualmente pode se tornar uma bolha sim. É igual agora com a pandemia, as pessoas vendendo máscara, né? De repente começou a ter muita demanda, mas em algum momento a demanda passa e quem encheu o estoque de máscara vai acabar tendo um prejuízo muito grande com tecidos. Então é preciso saber reconhecer os sinais. E João, tem mais alguma coisa que você queira dar de dica para identificar e evitar bolhas? Olha, eu acho que a dica mestre é: se a sua tese de investimentos é eu tô investindo porque o preço tá subindo e tá todo mundo nessa, foge disso aí, meu caro, porque ou você tá caindo em uma pirâmide, ou em uma bolha, ou em alguma coisa que você não tem a ideia do que é. Exatamente. Vai abrir um negócio? Olha a demanda. Veja se tem gente querendo comprar o seu produto. Não adianta querer vender só para você. E bom, com essa reflexão de hoje, depois desse extra Lobos Investimentos, como disse o João, a gente vai chegando mais para o final do programa. E é claro, como sempre, como a gente sempre diz, não deixe de seguir as nossas redes sociais, @InvistaLobos, em todas elas. E se você quiser bater aquele papo, aquela conversa bacana e personalizada sobre seus assuntos de finanças, se cadastra lá no invistalobos.com/Rádio BCN. Que você vai falar diretamente com a gente. Você vai botar seu contato e a gente vai falar com você. Isso mesmo. E João, para as pessoas que quiserem acompanhar todos os nossos programas e acompanhar a programação da Rádio BCN, por onde que vai? radiobcn.com.br. E quais são as redes sociais? No Instagram é BCN Rádio Web Notícias e no Facebook BCN Rádio Web. Isso aí. E João, quando a gente está de volta aqui nessa maravilhosa rádio para o nosso próximo programa? Na próxima sexta-feira, às 1h30 da tarde. Então fique ligado, continue ligado, aliás, na programação da Rádio BCN. Tenha um ótimo fim de semana para você e sua família. Aproveite, descanse, divirta-se e a gente se vê em breve. E é claro, estamos à disposição para o que precisar. Um grande abraço e tchau!